No Momento T com Henrique Dias, você acompanhou a biografia e trajetória de Thalia. Agora é a vez dela receber os parabéns de 5 fãs brasileiras. E vocês irão saber as curiosidades sobre o novo álbum Latina. Jornal Breve Especial Thalia, com Solano Manuel e Mônica Freitas. Nesta sexta, às 7h30 da noite, com transmissão no canal Solano Manuel e Mo Freitas. Mulheres! Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Terça, 23 de agosto de 2016. Entre no blog do Jornal Breve e vote na enquete dessa semana. Agradecemos desde já a sua participação. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manuel. Boa noite. Estado de Minas. Perícia em gráficas aponta desvio de gastos em chapa Dilma Temer. A perícia realizada por técnicos do Tribunal Superior Eleitoral em gráficas que prestaram serviços à campanha eleitoral que elegeu a presidente afastada Dilma Rousseff e o presidente interino Michel Temer em 2014 afirmou não ser possível afastar desvio de finalidade dos gastos eleitorais para outros fins que não de campanha. Essa foi a conclusão registrada na análise dos documentos apresentados por 3 empresas: Focal, Gráfica, VTPB e RedSed Gráfica. A colheita de provas para a ação proposta pelo PSDB, que investiga se houve abuso de poder político e econômico pela campanha vencedora, foi autorizado em abril pela relatora do caso, ministra Maria Tereza de Assis Moura. A perícia foi concluída nesta segunda. No caso da Focal, que recebeu quase 24 milhões, o laudo do TSE diz que, em que pese se tratar de uma empresa que prestou serviços a uma campanha nacional para a presidência da República, foram encontradas diversas inconsistências nos registros contábeis da empresa. A perícia encontrou problemas na emissão de notas fiscais e na subcontratação de outras empresas para o fornecimento de bens e serviços à chapa presidencial eleita em 2014. Quanto às notas fiscais, o documento afirma que o cancelamento posterior das notas sem o correspondente registro de estorno de devolução dos recursos pode representar uma simulação de prestação de serviços a fim de justificar o recebimento de recursos em espécie ou por meio de conta bancária. Os peritos também apontaram que identificou-se a utilização da mesma ordem de serviço referenciados nas notas fiscais, contendo o mesmo objetivo e quantidades a serem produzidas, utilizadas em várias notas fiscais de vendas sequenciais emitidas na mesma data. Também não foram identificadas a documentação fiscal referente à subcontratação das empresas. Quanto à gráfica VTPB, o laudo aponta que apenas 21,5% das receitas contabilizadas obtidas com as vendas de produtos foram comprovadas por notas fiscais. A RedSed Gráfica, por sua vez, não teria apresentado todos os documentos requeridos pela Justiça Eleitoral e que são necessários para a resposta dos quesitos pontualmente identificados. Com o fim da fase de perícia, a ministra Maria Tereza já agendou os depoimentos das testemunhas que serão ouvidas no processo. Ao menos 10 testemunhas serão ouvidas em setembro pela Justiça Eleitoral. Segundo o despacho da relatora da ação de investigação, a ação de investigação que corre perante o TSE pode gerar a cassação dos mandatos de Dilma e Temer e a inegibilidade dos dois. Mesmo se o Senado confirmar o impeachment da petista na próxima semana, o processo continua, com risco para Temer, que assumirá a presidência em definitivo. Agora, diretamente de Itararé, André Martins com Economia Real. Em maio do ano passado, o Senado aprovou um texto que endurecia as regras para o desempregado ter direito ao seguro-desemprego. O tempo mínimo de trabalho para solicitar o benefício pela primeira vez passou de 6 para 12 meses. Pela segunda vez, o prazo subiu de 6 para 9 meses. O número de parcelas também foi alterado.
A restrição nas regras veio com o objetivo de tentar evitar um crescimento no montante sacado, por conta da crise, sobretudo da fiscal, explica Sérgio Firpo, professor de economia do INSPER. O que ele quis dizer com isso? Que esse objetivo era diminuir o dinheiro que ia ser sacado dos cofres públicos, porque se todo mundo sacar o dinheiro, vai faltar para todo mundo e vai virar um caos na economia. Em 2015, foi um ano crítico para a economia brasileira. Inflação de 10,6%, queda de 3,8% no PIB, desemprego em 9%. As contas públicas eram parte do problema, e nesse sentido a mudança das regras teve impacto. No primeiro semestre de 2016, o número de requerentes caiu 6,4%, em comparação com o mesmo período de 2015, e o de segurados 6,1%. Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego comprovam ainda que o número de parcelas caiu 13,4% e o valor desembolsado pelos cofres públicos 4%. Se o governo, que já estava sem dinheiro, não tomasse essa medida, ia ficar pior ainda a situação, porque, logicamente, o governo já sabia que o desemprego iria aumentar, porque a economia retraiu, as empresas pararam, as indústrias pararam e ia começar a ter recessão. Então, já prevendo que isso iria acontecer, o governo cortou o número de parcelas, aumentou as exigências para que o benefício fosse sacado e evitou que as pessoas se tivessem saque ao que lhes era por direito por lei, não é verdade? Então ele sacrificou a população, os trabalhadores que iriam precisar desse dinheiro, para poder ter dinheiro em caixa e manter funcionando a sua enorme máquina pública, ineficiente e ineficaz. O seguro-desemprego, apesar de ser só um colírio para os trabalhadores, ainda dava assistência financeira por um determinado tempo. Mas agora não se encontra mais oportunidade no mercado. E o profissional fica mais desamparado com as novas regras. Em 2005, por exemplo, o empregado demorava 8 meses para encontrar um novo trabalho em Pernambuco. Hoje esse tempo é de 26 meses, diz Stavan Kasner, professor da FGV-EBAP. Segundo dizem, foi uma mudança certa em hora errada. Restringir as regras básicas do seguro-desemprego era uma realidade necessária ao país, entre 2003 e 2014. A taxa de desemprego no país caiu de 12,3% para 4,7%. Por que nessa época era necessário? Porque nessa época da economia em alta, que a economia do Brasil cresceu, o seguro não era necessário porque havia uma empregabilidade muito grande. E o brasileiro, como é malandro, sempre usa de malandragem em tudo, os empregados faziam acordo com as empresas, faziam uma demissão de fachada, recebiam seu seguro, sacavam aquele dinheiro que estava lá para uma emergência e continuavam trabalhando. Tomavam vaga de outro que estava desempregado, eles continuavam trabalhando e recebendo um dinheiro que não era preciso para ele naquela época. Então, essa grande fraude que, digamos, a corrupção não existe só no governo, é um mal, falar a verdade, da cultura brasileira. As empresas participavam desse conluio, os empregados também, e achavam que estava tendo um grande ganho, mas quem perdia na verdade era a nação, e a nação somos todos nós. E agora que precisamos desse dinheiro em caixa, esse dinheiro em caixa não existe, porque muitos trabalhadores sacaram dinheiro numa época que não precisavam, que a economia dava conta de atender nossas necessidades. No mesmo período, o gasto com seguro-desemprego foi de 6,6 bilhões de reais para mais de 35 bilhões por ano, cerca de 0,5% do PIB. Isso significava que a rotatividade dos trabalhadores estava alta demais, pressionando os gastos públicos. Mas a mudança, no entanto, como sempre no Brasil, não veio na hora certa. A mudança na regra foi tal que deveria ter sido feita durante o período de crescimento econômico. Foi um diagnóstico certo, mas aplicado quando o emprego estava em queda e a rotatividade baixa, deixando a população desprotegida e desamparada, como estamos vendo agora. Para Kasner, o problema do governo está muito além do seguro-desemprego. O Brasil está claramente despreparado para recuperar empregos. Continuamos com uma política de produtividade muito baixa, perdemos indicadores e não estamos investindo em novas áreas de geração de emprego.
Por isso, mexer isoladamente nas regras do seguro-desemprego é insuficiente. O economista sugere rentabilizar o FGTS do trabalhador, treinar melhor os funcionários do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para orientar o desempregado e implementar uma auditoria fiscal aos gestores de fundos e recursos que cuidam do repasse do dinheiro aos trabalhadores. O ajuste é necessário, mas as decisões como aumentar salários dos funcionários públicos e ao mesmo tempo dificultar os benefícios aos desempregados parecem incoerentes em um momento de recessão. Mais uma vez estamos pagando a conta de uma culpa que não é nossa. Estamos pagando a conta de uma má gestão do dinheiro do trabalhador que estava nas mãos do governo, que não soube gerenciá-lo, seguraram no momento certo, deixou que os cofres esvaziassem, agora que o dinheiro é necessário, é preciso, não existe esse dinheiro para o nosso povo. Mais uma vez, Brasil sofrendo. Muito obrigado, André. Gil, Planalto só negociará reajuste salarial após impeachment, diz Padilha. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta terça em entrevista no Rio de Janeiro que o governo do presidente Michel Temer só tratará de reajuste salarial a servidores públicos após o fim do processo de impeachment do Congresso Nacional. Segundo ele, a decisão foi tomada na sexta-feira após uma reunião comandada por Temer em São Paulo, que contou com a presença de ministros da área econômica e de articulação política, de Renan Calheiros, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e de líderes do governo. O ministro explicou que a decisão foi tomada porque a base do governo no Congresso não aceitou votar novos reajustes enquanto não houver um desfecho sobre o afastamento definitivo ou não da presidente afastada Dilma Rousseff. Ao longo dos 3 meses em que Michel Temer está no comando do Planalto, o Legislativo aprovou reajustes a algumas categorias de servidores com aval do PMDBista. Apesar de ter proposto ao Legislativo um pacote de ajuste fiscal para tentar reequilibrar as finanças federais, que deve atingir um rombo de 170 bilhões neste ano, o governo tem dito que apoiou os aumentos porque eram compromissos já assumidos pela gestão da presidente afastada Dilma Rousseff. O Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Entre no blog do Jornal Breve e vote na enquete dessa semana. Agradecemos desde já a sua participação.